muita chuva caiu aqui, o que provocou muito alagamento. E eu falei durante a nossa transmissão ontem ao vivo das pessoas entrando em contato com aquela água, entrando naquela água contaminada. Pois bem, eu quero saber quais são os riscos reais das pessoas enfrentarem ou se colocarem numa situação como essa, entrando. A gente mostrou, inclusive ontem, áreas alagadas e as pessoas passando por essa água. E eu falei, inclusive, que se tiver um machucadinho pode provocar, né, uma infecção e até pode provocar a amputação de um membro. Eu já mostrei aqui no Correio Manhã, inclusive, isso. O Carlos Daniel está ao vivo para falar sobre isso, os riscos, né, de você se colocar, né, numa situação como essa, numa água contaminada. Fala, Carlos Daniel. Exatamente isso, João. São muitos os riscos, né? E como você disse, por conta do registro aí desse temporal ontem aqui na capital e também região metropolitana, ainda muitas áreas que estão alagadas, com água empoçada. E a gente sabe que o contato com essa água suja pode acarretar doenças graves. Então, obviamente, se possível, a recomendação dos órgãos de saúde é evitar ter o contato com essa água suja que corre pelas ruas e pode trazer a doença mais comum, como, por exemplo, a leptospirose, a doença do rato. Mas tem várias outras nesse quadro. Agora, como se prevenir dessas doenças? Quem vai explicar para a gente é o pneumologista Dr. Alexandre Araruna. Doutor, são muitas as doenças, como a gente estava conversando agora há pouquinho, e que uma pode acarretar várias outras também, né? Bom dia. Bom dia, Carlos, bom dia, João, bom dia aos ouvintes. De fato, né? Tudo em excesso faz mal, até as chuvas. E quando a gente sabe que a chuva, quando cai no solo e ela cai em forma lama, as pessoas normalmente se protegem, é mais fácil. Mas aquela água que aglomera, aquela água que cai, vai empoçar ali aos nossos olhos, aparentemente inocente, mas pode ser um carreador de doenças. Além da leptospirose, que é o simples contato com a água parada, e ali por algum dado tempo, que aí gera as fatalidades e até a morte, nós temos várias outras doenças por consequência dessa água que aparentemente é inocente. E aí vale para todo mundo, vai para a criança, o idoso, o adulto jovem, o que o for. E aí vemos a hepatite A, que é exatamente aquela água que a pessoa, às vezes, de forma inapropriada, suja as mãos e ou as frutas, os alimentos que as pessoas consomem e pode, por exemplo, angariar a hepatite tipo A. Mas temos outras também. Vamos lembrar, e a população vai reconhecer, que a dengue. A dengue gosta daquela água paradinha, o germezinho ali se desenvolve, aí o mosquito vai, pica e sai picando as pessoas, desenvolvendo, por exemplo, a dengue. Mas temos as lesões de pele também, Carlos. Aí, por exemplo, as dermatites, no simples contato com a aparente água, né, aos olhos limpa, lembrando que ali naquela região podem ter esgotos que refluem, pode ter aglomerações de outros acometimentos, importância de materiais que podem adoecer a pele, e aí essas dermatites vão acometer a pele e daí essas lesões serem geradoras de doenças na pele. A variedade é diversa, dependendo muito do estilo do acometimento, desde a ingesta oral ao simples contato com a pele. Justamente sobre isso. Nós falamos também agora um pouquinho sobre o caso de uma mulher, né, que teve contato com água suja, não sabia, mas tinha um cortinho, uma fissura no pé, ela se contaminou com uma bactéria, agravou a doença e, infelizmente, um final trágico para essa mulher, ela precisou amputar parte da perna. Esses casos, infelizmente, podem acontecer, são até comuns também, né? Olha, a gente vai lembrar, novamente reiterando, que a água parada, né, aparentemente inocente aos olhos humanos, pode estar carregando ali germes diversos, dos mais inocentes aos mais graves. E às vezes, mesmo sem qualquer produto de penetração na pele, qualquer ferida, qualquer entrada, ali o germe pode adentrar, a depender do tempo de exposição da pele, né, do tecido com a água parada, ali pode dar vários tipos de acometimentos. Esse, por exemplo, a própria leptospirose também tem desse fator, ou seja, um germezinho inocente, aparentemente aos olhos humanos, que a pessoa não enxerga, adentra a pele e vai gerar as devidas complicações, por exemplo. E os cuidados com paredes mofadas, pode acarretar doença também, né? Das chuvas, né, naturalmente, ela vai não só em água parada, mas teto, parede e também aglomerar as pessoas. Quando a gente fala da chuva na parede, o mofo, aquele esverdeado na parede, ali vai ter a apresentação de germes, chamado fungo, que aparentemente, de novo, inocente, porque a gente não vai enxergar, eles vão estar, digamos,
flutuando no ar, a pessoa vai inalar esse produto e, por consequência, a inalação desse produto na via aérea vai dar as devidas complicações. Das mais inocentes, uma tosse, um cansaço, um espirro, ou as mais complicadas, desde, por exemplo, com exposição repetida a uma micose, um fungo dentro dos pulmões. Doutor, obrigado pela participação e as informações ao vivo aqui no Correio Manhã. Tem que ter muito cuidado e, ao primeiro sinal, procurar uma unidade de saúde para o tratamento devido. João, eu volto contigo. E não se arrisca, né? Se tiver um machucadinho, pior ainda, não se coloque em risco. Obrigado, David. Obrigado, Carlos Daniel. Agradeço aí o nosso entrevistado também.